Ela estava a caminho de mais um dia comum, quando algo no chão chamou sua atenção. Em segundos, teve a chance de ir embora, ou fazer o que poucos fariam. E foi aí que tudo começou a mudar. No coração da cidade de Campinas, interior de São Paulo, vivia uma jovem de apenas 24 anos chamada Carla Silva. Seus olhos castanhos carregavam o peso de quem havia enfrentado mais dificuldades do que qualquer pessoa deveria suportar em tão pouco tempo de vida. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer completamente, Carla amarrava um lenço sobre os cabelos cacheados, calçava suas botas gastas, presente de uma vizinha solidária, e caminhava 3 quilômetros até o canteiro de obras empoeirado na Avenida das Amoreiras. A caminhada matinal pela cidade adormecida era o momento de reflexão de Carla. Passava pela padaria do seu Joaquim, onde o cheiro de pão fresco a fazia lembrar dos domingos em família, quando ainda tinha paz. Cruzava a Praça José Bonifácio, observando os primeiros trabalhadores descendo dos ônibus, cada um carregando seus próprios fardos e sonhos. Era nessas manhãs silenciosas que ela conversava com Deus, pedindo força para mais um dia. O contraste social era gritante naquelas ruas de Campinas. De um lado, as mansões do Cambuí com seus jardins impecáveis e carros importados na garagem. Do outro, as casas simples do Jardim Conceição, onde Carla morava com os irmãos, onde as mães saíam às 5 da manhã para trabalhar como domésticas nas casas dos ricos, onde as crianças caminhavam quilômetros para chegar à escola pública. Carla não era uma operária qualquer. Ela carregava blocos de concreto de 20 quilos na cabeça, misturava cimento com pá até os braços doerem, empurrava carrinhos de mão cheios de areia sem jamais reclamar. Suava sob o sol escaldante do interior paulista, ganhando dinheiro da forma mais difícil possível. Os outros operários, homens experientes como seu Edmundo e João Carlos, inicialmente duvidaram de sua capacidade, mas logo aprenderam a respeitá-la. Essa menina tem mais garra que muito macho que já passou por aqui. Seu Edmundo costumava comentar durante o almoço, observando Carla trabalhar mesmo nas horas mais quentes do dia. E olha que ela sustenta a família sozinha. Muito homem por aí não tem metade da responsabilidade dela. João Carlos, um homem de 50 anos que havia criado 5 filhos com o trabalho braçal, sempre defendia Carla quando alguns colegas faziam comentários machistas. Respeitem a menina, dizia com autoridade. Ela trabalha igual homem, merece ser tratada igual homem, mas nem todos pensavam assim. Reginaldo, um pedreiro mais novo que se achava superior por ter estudado até o ensino médio, frequentemente fazia comentários desrespeitosos. Lugar de mulher não é na obra, murmurava quando pensava que ninguém estava ouvindo. Isso vai dar problema, vocês vão ver. A vida nunca havia sido justa com Carla. Quando tinha apenas 12 anos, seus pais, José e Maria das Graças, morreram num terrível acidente de ônibus na rodovia Anhanguera. Voltavam da cidade de Ribeirão Preto, onde haviam visitado os avós de Carla para uma festa de aniversário. O ônibus, sobrecarregado e com pneus gastos, não resistiu a uma curva fechada numa noite chuvosa de dezembro. Carla ainda se lembrava perfeitamente daquela noite. Estava assistindo Malhação na televisão pequena da sala quando ouviu as batidas na porta. Era delegado Pereira, acompanhado de doutora Mônica, uma assistente social da prefeitura. As palavras que se seguiram mudaram sua vida para sempre. Sinto muito, menina, o delegado havia dito com voz pesada, tirando o cap. Seus pais não resistiram ao acidente. O ônibus capotou na curva do viaduto. Não houve sobreviventes. Naquele momento, o mundo de Carla desabou. Daniel, que tinha apenas 8 anos, começou a chorar sem entender completamente o que estava acontecendo. Beatriz, de 6 anos, se escondeu atrás da irmã mais velha, sentindo o peso da tragédia mesmo sem compreendê-la totalmente. Nos dias que se seguiram,
Descobriu que a família não tinha parentes próximos dispostos a ajudar. Tia Conceição, irmã mais velha de sua mãe, apareceu no velório vestida de preto e com uma expressão que já entregava suas intenções. Carla, menina, disse depois do enterro, você sabe que eu tenho meus próprios filhos para criar. O Antônio está desempregado, a Patrícia precisa de dinheiro para a faculdade. Não posso assumir vocês três também. Mas, tia, a gente pode ajudar. Eu posso trabalhar, cuidar da casa. Carla implorou. Filha, vocês são muito novos. Isso seria uma responsabilidade grande demais para mim. E assim, sem cerimônia, Carla ficou sozinha com seus 2 irmãos menores. O apartamento alugado, onde moravam, tinha apenas 2 meses de aluguel pagos pelos pais. Dona Marlene, a proprietária, foi compreensiva no início. Vou dar 1 mês para vocês se organizarem, menina, disse com pena. Mas depois disso, infelizmente, 1 mês virou 2, 2 viraram 3 e a paciência se esgotou. Foram despejados numa manhã fria de abril, quando 2 homens, contratados por Dona Marlene, colocaram seus poucos móveis na calçada enquanto os vizinhos assistiam em silêncio. Isso não é justo! Gritou Daniel, que mesmo criança entendia a injustiça da situação. A vida não é justa, meu filho, Carla respondeu, abraçando os irmãos na calçada enquanto pensava no que fazer. Mas a gente vai conseguir. Deus não abandona seus filhos. Daquele momento em diante, Carla se tornou mãe, pai e esperança para os 2 irmãos. A jornada foi árdua e cheia de humilhações. Primeiro, vendeu pão de açúcar na porta da escola estadual Professor Carlos Gomes, onde Daniel estudava. Acordava às 4 da manhã para fazer os pães numa cozinha emprestada por Dona Rosa. Uma vizinha bondosa carregava uma bacia na cabeça e ficava horas na porta da escola, sorrindo para os alunos, mesmo quando o coração estava despedaçado. Pão de açúcar quentinho, só 50 centavos, gritava com a voz infantil que tentava parecer adulta, competindo com outros vendedores ambulantes que há anos dominavam aquele território. Os primeiros meses foram especialmente difíceis. Algumas mães de alunos a tratavam com desprezo, como se fosse uma mendiga incomodando na porta da escola. Essa menina devia estar estudando, não vendendo doce, murmurava Dona Cecília, esposa de um comerciante local. Onde estão os responsáveis por ela? Quando a venda de pães não foi suficiente para pagar o aluguel do cômodo que conseguiram no Jardim Conceição, Carla começou a lavar roupas para as vizinhas. Dona Rosa, Dona Aparecida e Dona Sebastiana se sensibilizaram com a situação e passaram a dar roupas para Carla lavar. Ela lavava tudo à mão, numa bacia de alumínio que ganhara de presente, e estendia no pequeno quintal compartilhado, sonhando com o dia em que poderia comprar uma máquina de lavar. O trabalho era extenuante. Suas mãos ficavam vermelhas e rachadas do sabão em pó barato. Suas costas doíam de ficar curvada sobre a bacia por horas. Mas ela perseverava, cantarolando músicas que a mãe costumava cantar enquanto fazia os afazeres domésticos. Mas conforme Daniel e Beatriz cresciam, as despesas aumentavam exponencialmente. Comida, material escolar, roupas, remédios, tudo parecia ficar mais caro a cada mês, como se o mundo conspirasse contra os pobres. Foi quando Carla, aos 16 anos e desesperada, procurou seu Valdeci, um mestre de obras conhecido no bairro por sua bondade e pelos papos filosóficos durante o almoço. Seu Valdeci, ela disse numa tarde de sexta-feira, esperando ele sair da obra com os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Eu preciso de trabalho, qualquer trabalho, posso aprender o que for preciso. Seu Valdeci, um homem negro de 50 anos que havia criado 7 filhos com o suor do próprio rosto, olhou para aquela menina de apenas 16 anos e viu algo que o tocou profundamente. Havia determinação naqueles olhos, mas também um desespero silencioso que ele reconheceu.
Era o mesmo olhar que via no espelho todas as manhãs quando era jovem e precisava sustentar sua família. Menina, obra não é lugar para a moça. É pesado, é perigoso. Os homens aqui são brutos, falam palavrão, não têm educação. Eu não tenho medo de trabalho pesado. Carla interrompeu, a voz tremendo, mas determinada. E eu não tenho medo de homem mal educado. Eu tenho medo de não conseguir sustentar meus irmãos. Tenho medo de ver o Daniel abandonar a escola para trabalhar. Tenho medo da Beatriz passar fome. Suas palavras ecoaram no coração de seu Valdeci. Ele suspirou pesadamente. Olhou para a menina que parecia tão frágil fisicamente, mas demonstrava uma força interior impressionante. Tá bom, menina, mas tem condições. Você vai começar carregando material leve, varrendo, organizando ferramentas. Se provar que aguenta, aí conversamos sobre serviço mais pesado. E não aceito desrespeito de ninguém com você. Quem não gostar, que procure outro lugar para trabalhar. Foi assim que começou a carregar blocos para sobreviver. Os primeiros dias foram verdadeiramente torturantes. Suas mãos se encheram de bolhas que estouravam e sangravam. Suas costas doíam tanto que ela chorava baixinho à noite. Suas pernas tremiam de exaustão, mas jamais pensou em desistir. Seu Valdeci a acompanhava de perto, ensinando técnicas para carregar peso sem se machucar, mostrando como misturar cimento na proporção certa, explicando os nomes das ferramentas e seus usos. Carla, ele dizia com paciência de professor, você tem que cuidar do corpo. Ele é sua ferramenta de trabalho. Se você se machucar, não vai poder sustentar sua família. Meses se passaram, anos se passaram. Carla se tornou conhecida nas obras da região como a menina que não desiste. Sua reputação cresceu não apenas pela resistência física, mas pela honestidade e dedicação. Outros mestres de obras começaram a procurá-la quando precisavam de alguém confiável. A Carla é ouro, mestre Antônio dizia para os colegas. Nunca vi ela faltar sem avisar, nunca vi ela reclamar, nunca soube de ela pegar nada que não fosse dela. É trabalhadora e honesta. E coisa rara hoje em dia. O dinheiro que ganhava era contado e recontado dezenas de vezes. Cada centavo tinha destino certo. Aluguel, água, luz, comida, material escolar. Não sobrava nada para luxos, mas sobrava dignidade. Daniel cresceu e conseguiu uma bolsa de estudos numa escola técnica, destacando-se em matemática e física. Beatriz se tornou uma das melhores alunas de sua turma, sonhando em ser professora para ajudar outras crianças como ela. Carla, Daniel disse numa noite já com 15 anos, quando eu me formar, vou trabalhar e você não vai precisar mais carregar bloco. E quando eu me formar, Beatriz completou, vou dar aula e a gente vai ter uma casa grande com jardim. Carla sorriu, abraçando os irmãos. Apesar de todas as dificuldades, tinha conseguido mantê-los unidos, estudando, sonhando. Mas não importava o quão difíceis as coisas ficassem, Carla nunca se lamentava publicamente. Às vezes, quando suas mãos tremiam de tanto trabalho e o cansaço parecia insuportável, ela se sentava na beirada do prédio em construção, olhava para o céu estrelado de Campinas e sussurrava, mãe, pai, eu estou conseguindo. Um dia as coisas vão mudar. Mal sabia ela que a mudança estava mais próxima do que imaginava. A poucos quilômetros de distância, no luxuoso bairro Cambuí, vivia um jovem bilionário de 32 anos chamado Ricardo Mendonça. Alto, elegante e extremamente reservado. Seu rosto estava sempre nas revistas de negócios como Exame e Época Negócios. Seu nome estampado em outdoors pela cidade. Era dono de 2 grandes empresas do ramo imobiliário, Mendonça Incorporações no Brasil e Mendonça Real Estate nos Estados Unidos, onde havia passado os últimos 10 anos expandindo seus negócios. A mansão onde Ricardo morava no Cambuí era um símbolo de sua ascensão, mas também de sua solidão. 3 andares,
piscina olímpica, jardim com plantas exóticas trazidas de vários países, garagem para 8 carros importados. Mas por trás de toda essa riqueza, havia uma história de muito trabalho, sacrifício e principalmente valores sólidos que nunca foram esquecidos. Ricardo era filho único de Benjamin Mendonça, um imigrante português que chegou ao Brasil nos anos 70 com apenas uma mala de couro surrada e muitos sonhos. A história de Benjamin era épica e inspiradora. Começou vendendo roupas numa pequena loja no centro de Campinas, trabalhando 16 horas por dia durante 20 anos, economizando cada centavo, dormindo na própria loja nos primeiros anos para economizar aluguel. Filho, Benjamin costumava contar para Ricardo quando era criança: eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem falar direito o português, com $50 no bolso, mas tinha uma coisa que ninguém podia me tirar: vontade de trabalhar e de ser honesto. Benjamin construiu seu império tijolo por tijolo, investimento por investimento. Primeiro foi a loja de roupas, depois uma pequena confecção, depois investimentos em imóveis, até se tornar um dos maiores empresários do interior paulista. Quando morreu, há 5 anos, deixou para Ricardo não apenas uma fortuna, mas principalmente uma lição que jamais esqueceu. Filho, Benjamin disse em seus últimos dias, segurando a mão de Ricardo no leito do hospital: dinheiro é consequência, não objetivo. Trate bem as pessoas, seja justo nos seus negócios, nunca se esqueça de onde veio e o sucesso virá naturalmente. Mas se você esquecer seus valores, todo o dinheiro do mundo não vai te fazer feliz. Dona Conceição, mãe de Ricardo, era uma mulher simples, de olhos doces, que nunca se acostumou completamente com a riqueza. Nascida numa família humilde de Mogi Mirim, filha de um mecânico e uma costureira, sempre lembrava o filho de suas origens e da importância de manter os pés no chão. Ricardo, ela dizia toda semana durante o almoço de domingo, nunca esqueça de onde você veio. Seu avô Manuel trabalhava de sol a sol consertando carros para sustentar a família. Sua avó Rosa costurava até de madrugada para complementar a renda. Respeite todos, não importa quão humildes pareçam. A verdadeira riqueza está em como você trata os outros. E Ricardo sempre levou isso a sério. Mesmo tendo estudado nas melhores universidades, Harvard para administração e MIT para engenharia, nunca foi arrogante. Tratava seus funcionários com respeito, pagava salários acima da média, oferecia planos de saúde, vale alimentação e cestas básicas no final do ano. Dr. Ricardo é diferente dos outros patrões. Matilde, sua secretária há 15 anos, sempre comentava: ele lembra do aniversário de todo mundo, pergunta sobre a família, ajuda quando alguém está passando dificuldade. É rico, mas é gente como a gente. Todos falavam sobre sua fortuna, mas havia algo que as pessoas não sabiam sobre Ricardo. Ele detestava barulho, não frequentava as baladas da alta sociedade campineira, não confiava em sorrisos falsos. Nascido em berço de ouro, mas criado com valores sólidos, sempre preferiu noites tranquilas, lendo livros de filosofia ou assistindo documentários sobre história e ciências. Mesmo com todo o seu dinheiro, carros importados e mansões, algo estava faltando. Ricardo nunca havia encontrado a mulher certa para amar. Muitas haviam passado por sua vida. Marcela, a filha do dono da maior construtora da cidade. Patrícia, modelo e influenciadora digital com 500 mil de seguidores. Roberta, advogada formada pela USP com mestrado em Direito Internacional. Todas lindas, ricas, bem vestidas, cultas, mas sempre havia algo errado. Elas fingiam amor, mas cheirava a interesse financeiro. Naquela mesma manhã de sábado em que os destinos se cruzariam, Carla estava se preparando para mais um dia de trabalho quando sentiu um aperto familiar no estômago. Havia acordado sentindo fome.
Não havia sobrado quase nada da janta da noite anterior, apenas algumas colheres de arroz e feijão que ela guardou para o café da manhã dos irmãos. Carla, não precisa ir trabalhar hoje. É sábado, disse Daniel, que aos 16 anos já demonstrava maturidade além da idade e sempre se preocupava com a irmã. O dinheiro não descansa no fim de semana, Dani, Carla respondeu, amarrando o lenço nos cabelos. Além do mais, o seu Edmundo disse que se eu for hoje, vai me pagar um extra. A gente precisa desse dinheiro para a mensalidade da sua escola técnica. Eu posso trancar o curso e trabalhar, Daniel sugeriu como já havia feito várias vezes. Nem pense nisso, Carla foi firme. Você vai estudar e se formar. É nossa chance de sair dessa vida. Mas antes de seguir para a obra, decidiu passar no supermercado Extra para comprar um refrigerante e alguns biscoitos traquinas, um pequeno luxo que às vezes se permitia quando havia uns trocados a mais. Era também uma forma de escapar, por alguns minutos, da dureza da realidade. Carla caminhou os 15 minutos até o supermercado, contando e recontando as moedas na pequena carteira de tecido que Dona Rosa havia lhe dado anos atrás. R$14,50. Exatamente o suficiente para o refrigerante, os biscoitos e talvez um pão de açúcar para dividir com os irmãos no almoço. O caminho até o supermercado era uma verdadeira aula de desigualdade social. Carla passava em frente às mansões do Cambuí, onde jardineiros uniformizados cuidavam dos gramados perfeitos, onde empregadas domésticas lavavam carros importados, onde portões eletrônicos se abriam para BMWs e Mercedes saindo para o shopping. Um dia, murmurava para si mesma, observando uma família bem vestida entrando numa Range Rover. Um dia meus irmãos vão ter uma vida melhor. Dentro do supermercado, Carla foi direto ao setor de bebidas. Escolheu uma Coca-Cola de 600 ml. Não era a marca mais barata, mas estava em promoção por R$2,90. Depois pegou um pacote de biscoitos recheados e se dirigiu ao caixa, onde Joana a cumprimentou com um sorriso genuíno. Bom dia, filha. Como está a família? Todos bem, dona Joana. Obrigada por perguntar. Carla respondeu, entregando o dinheiro contado. Joana era uma das poucas pessoas que a tratavam com carinho, sem olhares de pena ou julgamento. E os estudos dos meninos? O Daniel está indo bem na escola técnica, vai se formar ano que vem, e a Beatriz continua uma das melhores da turma. Que bom, minha filha. Educação é a única herança que ninguém pode tirar da gente. Depois de comprar o que precisava, Carla saiu do supermercado com passos apressados. Queria chegar à obra antes do sol ficar muito forte, mas algo no chão, perto da área de estacionamento, chamou sua atenção. Uma carteira preta de couro, aparentemente cara, estava ali, meio escondida entre uma BMW prata e um Mercedes preto. Carla parou. Olhou ao redor procurando alguém que pudesse estar procurando por algo. O estacionamento estava movimentado. Pessoas bem vestidas entrando e saindo com suas compras, carregando sacolas para carros que custavam mais que ela ganharia em 10 anos de trabalho. Mas ninguém parecia estar em pânico ou procurando por algo perdido. Ela se aproximou devagar, abaixou-se e pegou a carteira. Estava pesada, muito pesada, com as mãos tremendo levemente, não de medo, mas da magnitude do que estava prestes a descobrir. Abriu para ver o que havia dentro. O que viu deixou sem ar. Dinheiro, muito dinheiro. Mais dinheiro do que ela havia visto na vida inteira junto. Notas de 50 e 100 reais, organizadas em pequenos maços com clipes dourados. Havia também cartões que ela nunca havia visto. Pretos, com escritos dourados em inglês que pareciam importantes e caros. E documentos com nomes em línguas estrangeiras. Meu Deus do céu! Sussurrou baixinho. Quem perdeu essa carteira? Por um momento, apenas um breve momento, Carla imaginou o que aquele dinheiro poderia representar. Daniel poderia comprar não apenas os livros que precisava para o curso técnico, mas também um computador para estudar. Beatriz
Poderia ter todos os materiais escolares, sem precisar pedir emprestado para as colegas. Eles poderiam se mudar para uma casa melhor, longe da violência crescente do Jardim Conceição. Poderiam comer carne todas as semanas, não apenas no domingo, quando ela conseguia um desconto no açougue do seu Manuel. Mais que isso, Carla poderia parar de carregar blocos de 20 quilos na cabeça. Seus ombros poderiam descansar. Suas mãos poderiam se curar das calosidades eternas. Ela poderia voltar a estudar, talvez fazer um curso técnico, ter uma profissão que não destruísse seu corpo aos poucos. Mas tão rapidamente quanto esses pensamentos surgiram, ela os afastou com determinação. José e Maria das Graças não a haviam criado assim. A voz da mãe ecoou clara em sua memória, como se estivesse ali ao seu lado. Carla, minha filha, o que não é nosso, não devemos pegar. Deus sempre provê para quem faz o certo. A honestidade pode não enriquecer o bolso, mas enriquece a alma. E a voz do pai completou: filha, a única coisa que os ricos não podem comprar é o caráter. Isso só se conquista com escolhas certas, mesmo quando ninguém está vendo. Ela pegou um dos cartões de visita para tentar encontrar um número de telefone. Ricardo Mendonça, CEO Mendonça Incorporações, leu com dificuldade, movendo os lábios devagar. O nome soou familiar, mas ela não conseguiu lembrar onde havia ouvido. Havia números com códigos internacionais que ela não reconhecia, provavelmente dos Estados Unidos, mas nenhum celular brasileiro visível. Carla olhou ao redor novamente. Várias pessoas passavam apressadas. Executivos falando ao telefone, mulheres bem vestidas empurrando carrinhos de compras cheios de produtos importados, jovens saindo de carros esportivos. Ninguém demonstrava estar procurando por algo. O mundo dos ricos parecia funcionar em uma velocidade diferente, onde até mesmo as perdas passavam despercebidas. Ela poderia simplesmente deixar a carteira onde estava e ir embora. Não era responsabilidade dela. Poderia fingir que nunca viu. Mas algo no fundo de seu coração, talvez a educação que recebera, talvez a voz da consciência, talvez a esperança de que ainda existiam pessoas boas no mundo, não permitiu. Voltou para dentro do supermercado e foi direto ao balcão, onde Joana estava atendendo uma fila de clientes matinais. Com licença, dona Joana, disse quando a fila diminuiu. Encontrei essa carteira lá fora no estacionamento. Acho que alguém deixou cair. Joana pegou a carteira e a examinou rapidamente. Seus olhos se arregalaram quando viu o conteúdo e ela olhou para Carla com uma mistura de surpresa e admiração. Minha Nossa Senhora! Tem uma fortuna aqui dentro. Menina, você tem certeza absoluta que quer entregar isso? Tenho certeza. Não é meu. Carla respondeu com uma simplicidade que impressionou Joana. Filha, tem gente que mataria por muito menos dinheiro que esse. Você é um anjo mesmo. Vou entregar para o seu Hamilton, chefe da segurança. Se o dono aparecer, a gente devolve. Carla acenou e saiu, mas não sem antes escutar o comentário de uma cliente que estava na fila atrás dela. Que boba essa menina, sussurrou Dona Eliana, esposa de um médico local. Eu no lugar dela. No lugar dela, a senhora faria a mesma coisa. Joana interrompeu com firmeza. Porque a senhora foi criada direito, assim como ela. Carla caminhou em direção à obra com o coração um pouco mais leve, mas também com uma pontada de curiosidade. Quem seria esse Ricardo Mendonça? Por que carregava tanto dinheiro? Seria uma pessoa boa? Trataria bem seus funcionários? Chegando à obra da Rua das Palmeiras, Carla foi recebida com o barulho familiar de martelos, serras e conversas dos operários. O cheiro de cimento fresco e madeira cortada a tranquilizava. Era seu ambiente de trabalho, onde se sentia útil e produtiva. E aí, Carla? Seu Edmundo a cumprimentou. Pensei que não ia vir. Hoje? Vim, sim, preciso do dinheiro extra. Tá certo. Hoje vamos terminar a laje do segundo andar. Vai ser puxado. Carla amarrou o cabelo, pôs as luvas de borracha furada e começou a trabalhar.
mas não conseguia tirar da mente a imagem daquela carteira. Será que o dono já havia percebido a perda? Estava desesperado procurando. Enquanto isso, no posto de gasolina Shell, a poucos quarteirões do supermercado, Ricardo parou para abastecer sua Range Rover. Havia decidido usar um dos carros mais discretos naquele dia, evitando chamar atenção desnecessária. O frentista, Robson, um jovem de uns 20 anos, com sonhos de cursar engenharia mecânica, se aproximou com um sorriso educado. "Bom dia, senhor. Tanque cheio?" "Bom dia. Pode ser, obrigado." Ricardo respondeu, saindo do carro para esticar as pernas e observar o movimento da cidade. "Vai. Em pagar no dinheiro ou cartão?" "Cartão, por favor. Se for cartão, prefiro que o senhor pague primeiro. Às vezes a máquina dá problema e fica complicado." Robson explicou, já acostumado com problemas técnicos. "Sem problema." Ricardo concordou automaticamente, levando a mão ao bolso traseiro, onde sempre guardava a carteira. Vazio. O mundo parou por um segundo. Ricardo parou de respirar. O sorriso sumiu instantaneamente do rosto. Verificou o outro bolso da calça. Nada. Abriu rapidamente a porta do carro e revistou o banco do motorista, o painel, o porta-objetos. Ainda nada. Uma sensação fria e desesperadora começou a subir pela espinha. Foi para o banco traseiro e procurou freneticamente na pasta de couro, embaixo dos bancos, nos porta-copos, atrás dos bancos. Nada. "Senhor, tá tudo bem?" Robson perguntou, notando o desespero crescente do cliente. "Minha carteira." Ricardo murmurou, o rosto empalidecendo rapidamente. "Onde está minha carteira?" Não era apenas o dinheiro que o aterrorizava, era tudo mais. Sua carteira de motorista americana, essencial para suas viagens de negócios. Os cartões empresariais que lhe davam acesso a contas bancárias nos Estados Unidos. Documentos importantes que estavam ali há anos, incluindo uma foto dos pais que sempre carregava como amuleto. "Me dá 1 minuto, por... Num favor?" disse ao frentista, entrando rapidamente no carro com as mãos tremendo. Enquanto dirigia de volta ao supermercado, Ricardo sentia uma mistura tóxica de pânico e autocobrança. Como pôde ser tão descuidado? Ele, que controlava empresas avaliadas em centenas de milhões de reais, havia perdido uma simples carteira como um turista inexperiente. "Por favor, Deus", sussurrou, coisa que não fazia há tempos, "que ela ainda esteja lá, que alguém honesto a tenha encontrado, que ainda existam pessoas boas neste mundo." Chegou ao supermercado e praticamente correu até a entrada. Seus olhos varreram o estacionamento freneticamente, procurando qualquer sinal da carteira preta. Nada. Com o coração na garganta, se dirigiu ao balcão principal. "Com licença", disse para Joana, que imediatamente notou seu nervosismo e agitação. "Estive aqui há pouco tempo. Comprei algumas coisas. Acho que... posso ter perdido minha carteira." Joana o observou com atenção. Havia algo familiar naquele rosto tenso, mas ela não conseguiu identificar o que era. "O senhor é o moço que comprou os lanches e a água, né? Camiseta verde, jeans?" "Exatamente. Sou eu", Ricardo disse, um fio de esperança surgindo em sua voz desesperada. "Que bom que o senhor voltou." Joana sorriu calorosamente. "Uma jovem encontrou uma carteira e poucos minutos depois que o senhor saiu, ela entregou para nossa segurança." Ricardo sentiu as pernas quase cederem de alívio. Por um momento, fechou os olhos e respirou profundamente. "Graças a Deus. Por favor, posso falar com ele?" "Claro. Seu Hamilton, pode vir aqui um instante?" Seu Hamilton apareceu. Um homem forte, de uns 45 anos, ex-militar com postura impecável e olhar sério que inspirava confiança. "Boa tarde, senhor." "Boa tarde. Perdi minha carteira aqui no supermercado esta manhã. A moça me disse que alguém encontrou uma e entregou ao senhor." "Sim, senhor, mas vou precisar que o senhor comprove que é sua. É procedimento padrão." Hamilton disse profissionalmente. Claro. Meu nome é Ricardo Mendonça. Dentro há cartões da minha empresa, Mendonça Incorporações, documento americano, RG brasileiro." Hamilton foi até uma
Gaveta segura atrás do balcão e retirou a carteira. Verificou cuidadosamente os documentos, comparou a foto do RG com o rosto de Ricardo e confirmou a identidade. Está tudo correto, senhor. Aqui está a sua carteira. Ricardo pegou a carteira com mãos trêmulas e a abriu cuidadosamente, temendo descobrir que algo havia sido roubado. Mas sua surpresa foi total. Tudo estava lá. Cada nota, cada cartão, cada documento. Absolutamente nada havia sido tocado. Uma emoção estranha e poderosa tomou conta de seu peito. Em um mundo onde pessoas matavam por R$20, alguém havia encontrado uma fortuna e simplesmente devolvido, sem tirar nada, sem pedir recompensa. Onde está a moça que encontrou? Perguntou, ainda processando a magnitude da honestidade que havia presenciado. Ela não disse muito. Joana respondeu com carinho. Moça simples, trabalhadora, roupa humilde, mas muito educada. Disse que viu a carteira no estacionamento e achou que devia entregar. Nem esperou agradecimento. Como ela era fisicamente? Jovem, uns 20 e poucos anos. Cabelos cacheados, presos com um lenço, roupa de trabalho. Parecia ter pressa. Falou que ia trabalhar numa obra. Naquele momento, Ricardo teve um insight que o impactou profundamente. A pessoa que havia devolvido sua carteira era muito provavelmente alguém que poderia ter mudado de vida com aquele dinheiro. Era uma trabalhadora braçal, que acordava cedo para ganhar um salário mínimo, que provavelmente nunca havia visto tanto dinheiro junto na vida. E mesmo assim, escolheu fazer o certo. Ela deixou um nome, um telefone, qualquer forma de contato? Não, senhor. Só entregou e foi embora, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ricardo ficou em silêncio por vários segundos, refletindo sobre o contraste gritante. Ele, que vivia cercado de pessoas interesseiras, havia encontrado honestidade genuína numa trabalhadora anônima. Ela, que provavelmente lutava para pagar as contas básicas, havia recusado uma fortuna que caiu literalmente em suas mãos. Eu preciso encontrá-la, disse com determinação. Pegou uma folha de papel em branco que Joana lhe ofereceu e escreveu seu número de celular com caligrafia cuidadosa. Por favor, disse dobrando o papel. Se ela voltar aqui algum dia, por qualquer motivo, entreguem isso a ela. Digam que é muito importante que ela me ligue. Muito importante mesmo. Pode deixar, senhor, Joana garantiu, tocada pela sinceridade na voz dele. Ricardo, então, tirou algumas notas da carteira. R$500 e dividiu entre Joana e Hamilton. Obrigado por manterem em segurança e, principalmente, obrigado por existirem pessoas honestas trabalhando aqui. Senhor, a honestidade não foi nossa, foi da moça que devolveu. Hamilton observou com sabedoria. A gente só fez nosso trabalho. Essas palavras ecoaram profundamente na mente de Ricardo enquanto ele voltava ao carro. Durante todo o trajeto de volta para casa, não conseguiu parar de pensar na mulher misteriosa que havia mudado sua perspectiva sobre a natureza humana em questão de minutos. Nos dias que se seguiram, Ricardo desenvolveu uma verdadeira obsessão por encontrar a mulher que havia devolvido sua carteira. Voltou ao supermercado várias vezes, sempre com a esperança secreta de vê-la fazendo compras. Comprava coisas que não precisava. Prolongava conversas com Joana, observava cada cliente feminino que entrava na loja. Doutor Ricardo está sempre aqui ultimamente, Joana comentou com Hamilton. Acho que ficou muito impressionado com a honestidade daquela moça. E quem não ficaria? Hamilton respondeu. Em 30 anos de segurança, nunca vi nada igual. Ricardo também começou a visitar obras pela cidade, sempre com alguma desculpa profissional, mas na verdade procurando por ela. Conversava com mestres de obras, perguntava sobre funcionárias mulheres, mas nunca encontrava pistas concretas. Seu Ricardo, Matilde, sua secretária, disse numa segunda-feira: "O senhor anda diferente. Aconteceu alguma coisa? Por que pergunta?"
O senhor sempre foi focado nos negócios, mas agora parece distraído e está visitando muitas obras ultimamente. Ricardo sorriu tristemente. Como explicar que uma trabalhadora desconhecida havia mexido mais com seus sentimentos que anos de convivência com a elite campineira? Uma tarde, 3 semanas após o incidente da carteira, Ricardo decidiu fazer algo que nunca havia feito: caminhar pelos bairros mais simples de Campinas. Queria entender melhor o mundo daquela mulher, ver como viviam as pessoas que faziam a cidade funcionar. Dirigiu até o Jardim Conceição e estacionou o carro numa rua movimentada. Caminhou pelas vielas estreitas, observando as casas pequenas com quintais minúsculos, as crianças brincando na rua, as mulheres estendendo roupa em varais improvisados. O contraste com o Cambuí era chocante. Ali, cada metro quadrado era disputado. As casas eram coladas umas nas outras, muitas sem garagem, com janelas pequenas e muros baixos. Mas havia vida, comunidade, solidariedade. "Bom dia", cumprimentou Dona Rosa, que estava regando plantas na calçada. "Bom dia, moço. Não é daqui, né? Está perdido?" "Não, só conhecendo o bairro. Parece um lugar onde as pessoas se conhecem." "Ah, sim. Aqui todo mundo conhece todo mundo. Quando alguém precisa de ajuda, a vizinhança se junta. Não temos muito dinheiro, mas temos coração." Ricardo conversou com ela por alguns minutos, aprendendo sobre a rotina do bairro, os desafios das famílias trabalhadoras, a solidariedade natural que existia entre os moradores. "Tem uma menina aqui", Dona Rosa comentou, "que criou os 2 irmãos sozinha depois que os pais morreram. Trabalha numa obra desde nova, sustenta a família inteira. É uma guerreira." O coração de Ricardo acelou. "Como é o nome dela?" "Carla. Carla Silva. Por que pergunta?" Mas antes que Ricardo pudesse responder, Dona Rosa foi chamada para dentro de casa por uma neta e a conversa se encerrou. Carla Silva. Finalmente tinha um nome. 3 semanas após descobrir o nome de Carla, numa manhã nublada de sábado, Ricardo recebeu uma ligação inesperada de Dr. Fernando, seu melhor amigo e sócio em alguns investimentos. "Ricardo, preciso te contar uma coisa séria", Fernando disse, a voz tensa. "O que houve? Lembra da construtora Almeida, aquela que está falindo?" "Lembro. E daí?" "Eles estão devendo salários há 3 meses para os operários. Soube que muita gente está passando necessidade. Tem famílias inteiras dependendo daqueles salários atrasados." Ricardo sentiu o estômago apertar. "Fernando, você sabe se a Mendonça Incorporações tem alguma obra terceirizada com eles?" "Tem sim, a obra da Rua das Palmeiras. É nossa, mas contratamos eles para a mão de obra." O sangue de Ricardo congelou. Rua das Palmeiras. Era exatamente onde havia visto obras durante suas buscas por Carla. "Fernando, eu preciso ir até lá agora. Cancelar todos os meus compromissos de hoje." "Ricardo, é sábado. A obra vai estar parada." Não. Vai. Aposto que tem gente trabalhando mesmo sem receber, porque precisam do dinheiro." 1 hora depois, Ricardo dirigia em direção à obra com uma mistura de urgência e receio. E se Carla estivesse trabalhando lá? E se ela fosse uma das prejudicadas pela situação da construtora Almeida? Quando chegou à obra, viu que sua intuição estava certa. Havia sim pessoas trabalhando, mesmo sendo sábado, mesmo sem receber salários. A dedicação daqueles trabalhadores o impressionou e o envergonhou ao mesmo tempo. Foi então que a viu. Carla estava lá, carregando blocos de concreto numa prancha de madeira sobre a cabeça, suando sob o sol matinal. Usava uma camiseta velha, jeans desbotado e botas de borracha furadas. Seus cabelos cacheados estavam presos com o mesmo lenço que Joana havia descrito. Ricardo estacionou e observou por alguns minutos, tentando processar a emoção de finalmente ter encontrado a mulher que havia mudado sua perspectiva sobre honestidade e caráter. Ela trabalhava com uma determinação impressionante, sem reclamar, focada em sua tarefa.
Quando ela passou próxima ao carro, carregando mais material, Ricardo tomou coragem e a chamou. Carla! Ela parou, virou-se lentamente e seus olhos se encontraram. O reconhecimento foi mútuo e instantâneo. Senhor, ela disse, a voz quase quebrando de surpresa. O senhor de novo? Você se lembra de mim? Claro que me lembro. O senhor é o dono da carteira. Ricardo saiu do carro e se aproximou devagar, como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Carla, eu tenho procurado você há semanas. Por quê? Porque você me ensinou algo que eu pensava que não existia mais neste mundo. Ricardo disse, olhando diretamente nos olhos dela. Honestidade pura, bondade sem interesse. Carla baixou os olhos, constrangida com o elogio. Senhor, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Carla, você fez o que qualquer pessoa deveria fazer, mas que poucas fazem, principalmente quando ninguém está vendo. Ricardo respirou fundo antes de continuar. Carla, preciso te contar algo. Esta obra onde você trabalha é minha. Os olhos de Carla se arregalaram. Como assim? Eu sou dono da Mendonça Incorporações. Nós contratamos a construtora Almeida para fornecer mão de obra para este prédio. E acabei de descobrir que eles estão devendo salários há 3 meses. Carla sentiu as pernas ficarem fracas. Colocou a mão na parede para se apoiar. O senhor é meu patrão? Indiretamente sim. E estou aqui para resolver essa situação. Ninguém vai trabalhar sem receber. Não no meu projeto. Carla começou a chorar. Uma mistura de alívio, exaustão e emoção acumulada de meses de trabalho sem pagamento adequado. Senhor Ricardo, nós estamos trabalhando há 3 meses praticamente de graça. O seu Edmundo disse que se a gente parasse, perdia o emprego de vez. Meus irmãos estão passando fome. Ricardo sentiu o coração se partir. A mulher que havia devolvido sua carteira estava trabalhando em sua obra sem receber pagamento justo. Carla, isso vai mudar hoje, agora. Ele pegou o telefone e ligou para Dr. Fernando. Fernando, quero que você cancele imediatamente o contrato com a construtora Almeida e prepare folha de pagamento para todos os operários desta obra. Eles vão ser contratados diretamente pela nossa empresa, com salários em dia e todos os direitos. Enquanto Ricardo resolvia a situação pelo telefone, Carla se sentou numa pilha de tijolos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Seu Edmundo e os outros operários se aproximaram, curiosos com a presença do homem bem vestido. Carla, quem é esse cara? Seu Edmundo perguntou baixinho. É o dono da obra, ela sussurrou. E a pessoa que eu ajudei há umas semanas. Como assim você ajudou? Carla contou rapidamente sobre a carteira encontrada. Os operários ficaram impressionados. Menina, João Carlos balançou a cabeça, você devolveu uma fortuna e nem sabia que era do patrão? Eu não devolvi porque era do patrão, Carla respondiu. Eu devolvi porque era o certo a fazer. Ricardo, que havia terminado a ligação, se aproximou do grupo. Pessoal, posso falar com vocês? Os operários se entreolharam nervosos. Patrão aparecendo na obra geralmente significava problema. Primeiro, quero pedir desculpas. Ricardo começou. Eu não sabia da situação de vocês. Se soubesse, teria resolvido há muito tempo. O senhor não tem culpa, seu Edmundo disse. A gente sabia que o problema era com a Almeida, não com o senhor. Mesmo assim, vocês estavam trabalhando no meu projeto sem receber. Isso é inaceitável. Ricardo explicou as mudanças. Todos seriam contratados diretamente pela Mendonça Incorporações, com salários 30% acima do que ganhavam antes, vale alimentação, plano de saúde e cesta básica mensal. Isso é real? João Carlos perguntou incrédulo. Completamente real. E há mais uma coisa. Ricardo olhou para Carla. Eu gostaria de oferecer para a Carla uma posição especial. Carla, Ricardo disse,
Eu preciso de alguém para supervisionar a qualidade das obras, alguém que entenda de construção, mas principalmente alguém em quem eu possa confiar completamente. Senhor Ricardo, eu não tenho estudo. Para isso, você tem algo mais importante que diploma, caráter e experiência prática. Você conhece este trabalho melhor que muitos engenheiros que passaram só pela faculdade. Seu Edmundo sorriu orgulhoso. Carla, menina, você merece. Ninguém aqui trabalha mais honesto que você. Mas eu nunca fiz supervisão. Eu te ensino, Ricardo disse. O que você acha de começar segunda-feira? Salário de R$3.000, carro da empresa e você pode trazer seus irmãos para conhecer o escritório. Carla cobriu o rosto com as mãos e chorou. R$3.000 era quase 5 vezes o que ganhava carregando blocos. Naquela tarde, Ricardo pediu para conhecer a família de Carla. Ela o levou até a pequena casa no Jardim Conceição, nervosa com o que ele pensaria da simplicidade do lugar. Relaxa, Carla, ele disse no caminho. Eu cresci numa casa simples também. Meu pai chegou ao Brasil sem nada. A casa era realmente pequena. 2 quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Mas estava limpa e organizada. Daniel estava estudando matemática na mesa da cozinha e Beatriz desenhava no chão da sala. Gente, quero apresentar vocês ao Ricardo, Carla disse ainda sem jeito. Daniel levantou educadamente. Beatriz ficou tímida atrás da irmã. Então vocês são os irmãos, que a Carla tanto fala, Ricardo disse, se abaixando para ficar na altura de Beatriz. Ela me contou que vocês são muito inteligentes. Você é rico? Beatriz perguntou com a sinceridade infantil. Beatriz! Carla repreendeu. Tudo bem, Ricardo riu. Sou sim, Beatriz. Mas sabe o que descobri? Sua irmã é mais rica que eu. Como assim? Ela é rica de honestidade, de bondade, de amor pela família. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Daniel, que havia ficado observando, se aproximou. Senhor, é verdade que a Carla vai trabalhar na sua empresa? É verdade. E sabe por quê? Porque ela me ensinou que as pessoas mais valiosas não são as que têm mais dinheiro, são as que fazem a coisa certa mesmo quando é difícil. Nos meses que se seguiram, a vida de todos mudou drasticamente. Carla se revelou uma supervisora excepcional, com olho clínico para detalhes e relacionamento respeitoso com os operários. Daniel conseguiu uma bolsa integral numa escola técnica de primeiro nível. Beatriz se destacava cada vez mais na escola, sonhando em ser engenheira civil como o Ricardo. Mas a mudança mais profunda aconteceu em Ricardo. Pela primeira vez em anos, ele tinha propósito além do lucro. Começou a implementar políticas sociais em todas as suas empresas. Creche para filhos de funcionários, cursos de capacitação, programa de moradia popular. Dr. Ricardo mudou. Matilde comentava com outros funcionários. Antes, ele só pensava em números. Agora, pergunta como estão as famílias, se alguém precisa de ajuda. Carla e Ricardo começaram a passar mais tempo juntos. Primeiro por questões de trabalho, depois por genuíno interesse mútuo. Ele a levava para conhecer outros empreendimentos, explicava sobre administração e finanças. Ela compartilhava sua visão prática da construção e suas ideias para melhorar as condições dos trabalhadores. Carla, Ricardo disse numa tarde, depois de uma reunião sobre um novo projeto habitacional, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? Uma mulher como você... Carla sorriu tristemente. Ricardo, homem não quer mulher que carrega bloco na cabeça. Homem quer mulher delicada, que sabe cozinhar e cuidar da casa. Isso são homens idiotas, Ricardo disse com convicção. Homem de verdade quer mulher de caráter, mulher guerreira, mulher que sabe o valor das coisas. Houve um silêncio carregado de significado entre eles. Ricardo, Carla disse baixinho, a gente vem de mundos muito diferentes. E daí? Meus pais também vinham de mundos diferentes. Minha mãe era filha de mecânico, meu pai era imigrante pobre. O amor não escolhe classe social. 6 meses após o reencontro, numa noite de dezembro,
Após uma festa de confraternização da empresa, Ricardo convidou Carla para jantar. Carla, disse, segurando as mãos dela sobre a mesa do restaurante simples que ela havia escolhido. Você mudou minha vida completamente. Me mostrou que existem pessoas genuínas neste mundo. Me ensinou o verdadeiro valor da honestidade. Ricardo, eu me apaixonei por você, pela sua força, sua bondade, sua autenticidade. Não pela mulher que você poderia se tornar, mas pela mulher que você já é. Carla começou a chorar. Ricardo, eu também me apaixonei por você, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de que você se arrependa. Medo de que sua família não me aceite. Medo de que as pessoas digam que eu só quero seu dinheiro. Carla, minha mãe já te conheceu e te adora. E quem disser que você quer meu dinheiro é porque não te conhece. Você teve a chance de pegar meu dinheiro e devolveu. Carla, Ricardo continuou, preciso te contar algo sobre mim que nunca contei para ninguém. O quê? Quando eu era criança, minha família passou por dificuldades. Meu pai quebrou na primeira empresa. Perdemos tudo. Eu lembro de minha mãe chorando na cozinha, sem saber como ia colocar comida na mesa. Carla o olhou surpresa. Sério? Sério. Foi minha avó que nos ajudou. Vó Antônia, uma mulher simples que trabalhava como doméstica. Ela dividiu conosco o pouco que tinha até meu pai conseguir recomeçar. E onde ela está agora? O rosto de Ricardo se entristeceu. Não sei. Depois que enriquecemos, perdemos contato. Eu sempre quis procurá-la, mas não sabia por onde começar. Ricardo, a gente precisa encontrá-la. Como? Vamos procurar. Vou te ajudar. Se ela te ajudou quando você precisava, é nossa obrigação retribuir. Carla e Ricardo começaram uma busca por vó Antônia. Visitaram asilos, igrejas, postos de saúde, bairros periféricos. Carla, com sua experiência de vida nas classes populares, sabia onde procurar. 2 semanas depois, numa tarde de sol forte, encontraram uma senhora idosa vendendo balas numa esquina movimentada do centro. Ricardo! Ela gritou quando o reconheceu. Meu menino, como você cresceu! A reunião foi emocionante. Vó Antônia, agora com 78 anos, vivia sozinha numa pensão, vendendo doces para se sustentar. Ricardo chorou ao vê-la naquela situação. Vó Antônia, a senhora vai morar comigo. Nunca mais vai passar necessidade. Meu filho, eu não quero ser peso. Para ninguém. Foi Carla quem convenceu a idosa. Vó Antônia, ele precisa da senhora tanto quanto a senhora precisa dele. Família é para cuidar um do outro. 2 anos depois, numa cerimônia simples, mas emocionante na Igreja do Rosário, Ricardo Mendonça e Carla Silva se casaram. Dona Conceição chorava de felicidade na primeira fila. Daniel e Beatriz, agora adolescentes seguros e felizes, foram padrinho e madrinha. Vó Antônia, radiante de saúde, abençoou o casal. Quando eu devolvi aquela carteira, Carla disse em seu discurso de noiva, pensei que estava apenas fazendo o certo. Não sabia que estava mudando não apenas meu destino, mas descobrindo que fazer o bem sempre volta para nós multiplicado. E quando ela devolveu minha carteira, Ricardo completou, eu pensei que estava recuperando meus documentos, não sabia que estava ganhando uma família e aprendendo o verdadeiro significado da riqueza. Hoje, 5 anos após o casamento, Ricardo e Carla dirigem juntos a Fundação Mendonça Silva, que oferece moradia, educação e oportunidades de trabalho para jovens em situação de vulnerabilidade social. A Fundação construiu 500 casas populares, oferece cursos técnicos gratuitos e mantém creches em bairros carentes. Carla, agora formada em Engenharia Civil pela PUC Campinas, com bolsa integral, conseguida por mérito próprio, é reconhecida nacionalmente por seu trabalho social. Sabe qual é a diferença entre caridade e justiça social? Carla pergunta em suas palestras. Caridade é dar o peixe,
Justiça social é ensinar a pescar e garantir que todos tenham acesso ao rio. Daniel se formou engenheiro mecânico e trabalha na empresa da família, desenvolvendo tecnologias de construção sustentável. Beatriz está no último ano de arquitetura, especializando-se em habitação popular. Vó Antônia, aos 83 anos, é a matriarca amada da família, contando histórias para os 2 filhos do casal, Pietro, 4 anos, e Isabela, 2 anos, que crescem aprendendo que verdadeira riqueza se mede pela capacidade de ajudar os outros. A história de Ricardo e Carla se espalhou pelo Brasil inteiro, sendo contada em livros, documentários e palestras motivacionais. Provou que o amor verdadeiro não conhece classe social e que um gesto simples de honestidade pode transformar não apenas 2 vidas, mas toda uma comunidade. A carteira que eu perdi naquela manhã, Ricardo costuma dizer, era só couro e papel. A carteira que eu ganhei de volta estava cheia de valores que nenhum dinheiro pode comprar. Todo ano, no dia 15 de março, aniversário do dia em que se conheceram, o casal volta àquele supermercado em Campinas, agora não para comprar lanches, mas para distribuir cestas básicas, brinquedos e bolsas de estudo para famílias carentes da região. Joana, agora gerente do supermercado, sempre recebe o casal com um sorriso especial. Vocês provaram que o amor ainda existe, ela diz, e que pessoas boas atraem pessoas boas. A placa na entrada da Fundação Mendonça Silva resume perfeitamente a filosofia do casal. A honestidade abre portas que o dinheiro não consegue comprar. O amor constrói pontes que a riqueza não consegue erguer. E assim, uma carteira perdida e um coração honesto transformaram não apenas 2 vidas, mas provaram que ainda existem finais felizes, baseados em valores verdadeiros, onde fazer o bem é sempre o melhor investimento que alguém pode fazer. E você, querido espectador do Corações de Trilionários, o que achou dessa história incrível? Já passou por alguma situação onde teve que escolher entre o que era fácil e o que era certo? Que lição a trajetória de Carla e Ricardo deixou no seu coração? Deixe seu comentário aqui embaixo contando sua opinião. E se você tem uma história de honestidade que mudou uma vida, eu adoraria conhecer. Não esqueça de curtir este vídeo se ele tocou seu coração. Compartilhe com aquelas pessoas que precisam acreditar que a bondade ainda existe. E se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão emocionar e inspirar sua vida. E se você quer mais histórias como essa, que mostram que o amor verdadeiro e a honestidade sempre vencem, ative o sininho das notificações. Toda semana temos uma nova história que vai tocar seu coração e renovar sua fé na humanidade. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, às vezes, fazer a coisa certa é o que nos leva exatamente onde precisamos estar. O universo sempre recompensa corações honestos.